Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda mochilinha, que é uma mochilinha base para outros projetos que virão. Eu sou Simone Martins do Ateliê Simone Martins e desde já convido vocês a curtir esse vídeo, a compartilhar com as amigas que gostam de costurar, gostam da costura criativa. Ative o sininho para vocês receberem todas as notificações das aulas novas que eu for colocando aqui, tá? Esta mochilinha é uma mochilinha base, porque ela faz parte da coleção de mochilas e bolsinhas Sofia Baby, que são mochilas personalizadas, tá? Aqui vai ter ursinhos, cachorrinhos, bichinhos, bonequinhas, tá? E para depois vocês poderem personalizar, tá? Tá disponível as aulas online na plataforma Hotmart. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês terem acesso, assim como também o link para vocês poderem ter acesso aos moldes dessa mochilinha, tá? Então essa mochilinha ela tem 24 centímetros de largura por 25 de altura, tá? Todas as mochilinhas, elas vão ter essa mesma base. O que vai mudar vai ser o material a ser utilizado, tá? Aqui vocês podem, além desse Microsoft que eu usei, vocês podem usar tecido, vocês podem usar tecidos pelúcia, jeans, fica também bem bonito, tá? Então, vamos começar a nossa aula agora? Então, gente, vamos começar a fazer a nossa mochilinha, tá? Eu tô aqui, ó, com o molde, tá? Da parte da frente e vai ser a parte das costas da mochilinha, tá? E aqui, ó, eu vou usar o tecido Microsoft, tá? Ó, é um tecido com bastante elasticidade, tá? Eu vou colocar ele, gente, ó, duplo, tá? Vou pegar o meu molde, ó, vou posicionar, tá? E vou riscar em toda a volta, tá? Eu já colocando o tecido duplo, gente, já sai as duas partes, né, bem do mesmo tamanho. Risquei, aonde eu tiver riscado, eu vou recortar, eu vou cortar em cima do risco. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o meu já cortadinho. Olha só como é que ficou, tá? Até tá com uns alfinetezinhos aqui que eu alfinetei bem pra poder recortar. Então, olha só, deixa eu pegar de novo o nosso molde aqui, ó. Posicionei, olha só. Então, ele tem que ficar do mesmo tamanho do molde, porque foi recortado no risco, tá? Vou pegar e já vou recortar também aqui, ó, o nosso canal do zíper, tá? Esse é o canal do zíper. Aí nos moldes tem a medida, tá? De altura e de largura. Também, gente, ó, procurem colocar com elasticidade, tá? A elasticidade fique horizontal. A mesma coisa, olha só, com a parte, deixa eu colocar mais aqui, com a parte fundo lateral, também, ó, elasticidade para os lados, tá? E nos moldes também tem a medida aí para vocês recortarem, tá? Porque, ó, essa parte aqui, ó, do canal do zíper é a que vai ficar, ó, deixa eu botar aqui para vocês enxergarem melhor. Vai ficar, ó, na parte de cima aqui, ó, tá? Da mochila. Essa outra parte, ó, é a lateral, fundo, lateral, tá? Gente, tudo isso aqui que eu recortei com essas medidas e usando o molde, vocês vão escolher um tecido de algodão, tá? Tecido normal, de algodão, e vão recortar a mesma coisa, ó, duas vezes, ó, uma para cada parte, da frente e de trás, uma para o fundo lateral e um para o canal do zíper, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o tecido que eu escolhi para ser o forro da nossa mochila e a gente vai passar para o próximo passo. Então, gente, olha só, cortei o meu tecido de algodão, tecido duplo, tá? Então, mesma coisa, peguei o tecido de algodão, olha só, deixei ele duplo, posicionei o meu molde, tá?
desenhei, recortei do mesmo jeito que eu fiz com o Microsoft. Deixa eu mostrar de pertinho, olha. Eu escolhi um poazinho, ó, tá? Um tecido de algodão poá, tá? Então, tá aqui cortadinho os forros de frente e costa do corpo da mochila, tá? A mesma coisa eu fiz com o canal do zíper, olha só, também cortei, tá? No meu tecido de algodão poá. E aqui o meu fundo lateral, ó, também, tá? As mesmas medidas vocês podem cortar, tá? Deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu gosto de recortar um pouquinho maior aqui, tanto na altura quanto aqui na largura, tá? Vocês podem botar 1 centímetro só na largura dessa medida que eu passei para vocês nos moldes, tanto nessa quanto nessa e um pouquinho para mais. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com o Microsoft, tá? A gente, às vezes o tecido dá uma leve esticadinha, então a gente tem forro suficiente. Depois, se precisar refilar, tirar o excesso de forro, tá? Tranquilo, a gente vai e tira, tá, gente? Então, estão aqui as partes, então, no tecido de algodão, tá? Vou preparar o próximo passo, então, para vocês. Então, gente, olha só, então eu tenho aqui o meu canal do zíper no tecido Microsoft, tá? E aqui, ó, eu tenho o zíper, que eu vou costurar, então, aqui no canal do zíper, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, olha, eu gosto de deixar sempre um pouquinho a mais, ó, de cada lado, porque eu acho mais fácil depois pra colocar o cursor, tá? Deixa eu falar pra vocês, as medidas que estão aí, então, nos moldes, tá? De 55 a 60, tá? Entre 55 e 60, então, o meu aqui, eu coloquei 56, 57 centímetros, tá? Mas é como eu falo pra vocês, depende de como cada um de vocês aí coloca um zíper, tá? Existe bastante aí vídeos mostrando como é que coloca cursor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar o meu zíper, tá? E vou colocar, ó, só um dos lados, ó, nesta posição aqui do canal do zíper, ó. Então, eu vou pegar, ó, lado direito do zíper, deixa eu mostrar aqui bem pertinho, ó, onde tá o gordinho, ó. Aqui é o avesso, tá, gente? Aqui onde tem essa parte gordinha aqui, ó, é o lado direito do zíper. Então, eu vou colocar lado direito do zíper com o direito do meu soft, tá? Então, ó, eu vou posicionar desta maneira, ó, na beiradinha, com os dentinhos virados para baixo, os dentinhos do lado direito virado para baixo e para dentro aqui, ó, tá? E os dentinhos tem que ficar para cá, ó, não pode ficar aqui na beiradinha, tá? Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Olha só como é que fica, tá? Cuidem bastante isso, a posição do zíper, tá bom? Eu vou ir lá na máquina e vou passar uma costura aqui, ó, bem aqui assim, ó, no zíper todo, de ponta a ponta, com retrocesso início ao fim, tá? Na beiradinha. Vocês podem usar aí o calcador ou o pezinho, como vocês gostam, né? Acho melhor chamar, o calcador ou pezinho de zíper, tá? Porque eu gosto de fazer a costura bem pertinho aqui, ó, tá? Inclusive, eu vou colocar uma outra cor aqui mais forte para vocês verem bem a distância que eu vou colocar, tá, gente? Porque isso aqui, ó, influencia bastante a hora que a gente tiver que costurar aqui e aqui o canal, aquele fundo lateral, tá? Porque o que acontece? Dependendo da distância que vocês costurarem aqui, ó, este canal, o outro canalzinho aqui, aquele, ó, ele tem que, depois que o zíper tiver costuradinho, virado pra lá, ó, o encaixe dele tem que ser bem certinho, tá? Pra dar bem certinho aqui na lateral. Se caso acontecer de vocês terem um zíper maior, tá? Esse meu aqui, ó, é o zíper de jaqueta, tá? Então, ele é um zíper mais larguinho.
Então, se caso der alguma diferença, aí vocês vão ter que pegar e deixar este canal do zíper mais larguinho, tá? Pra caber certinho aqui depois que tiver costurado o zíper, tá? Eu vou lá na máquina, eu vou costurar com uma outra cor aqui mais escurinha, pra vocês poderem ver bem aonde eu costurei, tá bom? Eu vou lá na máquina e já volto aqui pra mostrar pra vocês essa costura. Então, gente, olha só, esse aqui, ó, é um pezinho, ó, de zíper, tá? No meu caso, aqui eu tô na máquina industrial, tá? Então, esse é o meu pezinho. Máquina doméstica tem também o mesmo pezinho para zíper, tá? O que que eu quero? Eu quero andar, ó, nesta beiradinha aqui, ó. Deixa eu botar um pouquinho mais longe, abrir mais a imagem aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, aonde eu quero que essa costura seja feita. Aqui, ó, no zíper, ó, se vocês forem observar, ó, ele tem uma marquinha, olha só. Vocês enxergam aí, ó, tá? Então, eu vou costurar aqui, ó, essa marquinha me ajuda, ó, a mostrar aonde eu posso fazer a minha costura e ela ficar numa distância boa pro zíper, tá? Eu gosto de costurar mais perto, tá? Mas tem gente que gosta de costurar mais aqui assim ou mais aqui, tá? Só que como eu falei para vocês, conforme a distância que vocês derem aqui na costura, gente, vai influenciar, ó, no tamanho aqui, ó. Depois, ó, o tamanho, depois de costurado o zíper, ó, esse tamanho aqui, ó, que o encaixe daquela faixa fundo lateral tem que dar certinho aqui, ó, tá? Com a costura do zíper, tá? Então, ó, só para vocês saberem, eu ando mais pertinho aqui dos dentinhos, ó, bem nessa marquinha aqui assim, ó. Tem zíperes que às vezes não tem, tá? Então, vocês vão, né, posicionar o pezinho de vocês e vão acompanhar uma linha retinha que vocês encontram aqui no desenho do zíper. Tá, gente? Então, eu vou costurar o meu aqui e eu coloquei uma linha um pouquinho mais escura que o zíper pra poder aparecer. Vou costurar e já mostro pra vocês. Então, olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Olha só onde é que ficou a minha costura, tá? Botei esse fiozinho mais escuro pra vocês visualizarem ali quando eu falei pra vocês que eu ia seguir aquela marquinha, ó, que tem aqui no zíper, ó. Tem uma mais clarinha aqui, ó, e tem a outra ali. Então, eu segui por aqui, tá, gente? Então, costurem aí a de vocês e nós vamos passar, então, pro próximo passo. Então, gente, vamos pro próximo passo. Já tá aqui, ó, o nosso zíper já costurado, como eu mostrei pra vocês. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu forro de tecido, ó, o lado direito aqui, ó, do poá, ó, lado direito, e vou colocar em cima, ó, no lado direito do meu Microsoft e do meu zíper, ó. Então, eu vou colocar aqui o meu forro e vou prender bem ele aqui na parte de cima, porque agora eu tenho que costurar o meu forro junto do canal do zíper, tá? Vou usar minhas presilhas, vou prender bem, tá? Todo esse forrinho aqui, ó, tá? Inclusive, eu vou virar ele, ó, pro outro lado, ó, pra ficar melhor, tá? Porque vai ser por este lado do Microsoft que eu vou costurar, por causa que eu já tenho a costura pra eu me guiar. Vou prender aqui, já mostro pra vocês, ó. Vamos prender toda essa parte aqui, tá? Esses prendedorzinhos é melhor, gente, do que alfinete, tá? Vocês têm que ter sempre bastante desses prendedores que se usa muito na costura criativa, tá? Então, vou prender bem. Ó, cuidando pra ficar bem alinhadinho, tá? Ó. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tá ó, o meu forro direito com direito, tá? Só que ao invés de eu costurar pelo lado do forro, vocês vão costurar pelo lado do Microsoft. Por quê? Porque eu já tenho a costura, ó, que eu fiz do zíper com o Microsoft e vocês podem agora, ó, costurar
bem em cima, ó, onde já tem a marquinha aqui, ó, da costura, ó, tá? Nunca costurem pelo lado do forro, porque ele vai se enrugando todo, fica bem difícil, tá? E aqui, ó, porque você já tem a marquinha, ó, da costura, tá? Então, fica mais fácil, tá? Então, lá na máquina agora, vocês vão passar uma costura em cima dessa aqui, que já foi feita, tá? Vou fazer essa costura e volto aqui pra gente dar continuidade à nossa mochila. Então, gente, olha, costurado o forro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Foi costurado o forro, junto do soft. O que que eu vou fazer, ó? Vamos virar, ó, o soft pro outro lado, ó, vai ficar assim. Vou virar mais uma vez, ó. Então, o forrinho vai ficar para um lado e o soft vai ficar pro outro lado, tá? Próximo passo, a gente vai agora passar uma costura lá na máquina, bem aqui, ó. Vamos, que a gente chama de rebater a costura. Para quê? Para segurar este soft junto com o forro, tá? Vocês têm que ter o cuidado aqui, ó, de ficar bem esticadinho. Vocês podem usar bastante esse prendedor, como os alfinetes, tá? E além da gente rebater essa costurinha aqui, ó, a gente já pode também botar uma bem na beiradinha aqui, ó, para prender esse soft no forro, para ele não, para nos facilitar na hora que a gente for fazer as outras costuras, tá? Vou lá na máquina, vou fazer então essa costura que eu falei para vocês e já volto pra gente poder dar continuidade às nossas costuras. Então, gente, olha só, tá? Já rebati, como eu falei pra vocês, a costura. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Aqui, ó, pelo lado do avesso aparece bem, tá? Fiz a costurinha, como eu falei pra vocês, ó, em toda a volta, ó, pra juntar o forrinho com a parte do soft. Aqui, ó, ficou sobrando esse pouco aqui de forro. Lembra que a gente tinha deixado um pouco pra mais, eu sugeri pra vocês. Então, agora eu vou recortar, vou tirar esse excesso aqui, então, de forrinho que tem. E nós vamos colocar a outra parte, então, do zíper, tá? Vamos colocar aqui, ó, o cursor, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu costumo colocar, tá? Mas existem várias maneiras de se colocar um cursor. Vocês vão escolher aquele que vocês conseguirem se adequar melhor, tá? Isso é de treinar, tá, gente? É treinar, 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 até chegar uma hora e conseguir colocar com facilidade, tá? Então, eu vou mostrar como é que eu faço, tá? Ó, lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de deixar o zíper sempre sobrando aqui uns 2 dedinhos de cada lado, tá? O que que eu faço, ó? Este lado aqui, ó, aonde eu coloquei, já tá costuradinho, eu costumo, ó, tirar uns dentinhos, ó. Pode ver aqui que eu fiz um cortezinho, ó. Tirei aqui, ó, uns dentinhos, tá? Eu gosto de fazer isso aí. Eu posiciono ele assim, ó, verticalmente com o meu corpo, ó. Inclusive, eu prendo, eu seguro com o meu corpo, ó, o zíper, pra ele ficar, ó, firmezinho, ó, que eu puxe, ó, tá? Tá preso aqui assim, eu encostei a minha barriga aqui na mesa pra segurar ele. Por quê? Porque ajuda, olha só, a ele não se mexer a hora que eu for colocar o cursor, tá? E eu deixo, ó, este lado aqui, ó, um pouquinho maior do que aquele onde eu cortei os dentinhos. E eu pego o meu cursor, ó, esse lado aqui, ó, onde tá ele é mais abertinho, ó, a frente dele, ó, e encaixo primeiro neste lado aqui esquerdo, ó. Então, eu entro com o meu cursor aqui, ó, na parte maior, e aproximo daqui, ó, dessa parte onde eu tirei os dentinhos, tá? Aproximo e encaixo, olha, o outro ladinho, ó. Seguro aqui, ó, nessa ponta, por isso que eu gosto de deixá-la maior, para eu poder, ó, firmar meu dedo aqui, ó, segurar as duas pontas do zíper, ó. E com a mão direita, ó, eu puxo o cursor, ó, até o final, ó. Deixa eu botar pra cá pra vocês verem agora, ó. Fecho todo ele, ó, tá fechado aqui, ó, eu fecho ele todo, ó.
E aí eu fico com os dois lados, ó, tá aqui o meu cursor. Agora eu vou de novo, como eu já fechei os dois lados do zíper, tá? Eu vou lá e coloco ele, vou colocar tudo de novo, ó, e vou trazer. Então, gente, ó, encaixadinho, eu vou trazer, ó, até o centro, ele, ó, e vou deixar uma pequena aberturinha, tá? Então, olha só, ele tem que ficar fechadinho aqui nas pontas, ó, vou trazer ele até o centro, ó, e vou deixar com uma leve aberturinha aqui, porque depois a gente vai precisar, ao longo da confecção da mochila, um momento que a gente vai ter que desvirar por aqui. Tá, gente? Então, tá aqui colocado o nosso zíper e o nosso cursor. Então, gente, vamos passar para a próxima fase, que vai ser agora colocar a parte fundo lateral, tá? Então, ó, eu vou pegar o lado direito e vou colocar com o direito aqui do canal do zíper, ó. Então, direito com direito, tá? Olha só, a faixinha deu bem certinho aqui, olha só, tá? Na largura aqui, obviamente, ele fica menor mesmo, a faixa fundo lateral é menor, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou costurar só aqui deste lado, ó, tá? Então, ó, direito com direito. Vou passar essa costurinha lateral e já volto aqui para mostrar o próximo passo para vocês. Então, gente, fiz aquela costura na lateral, como eu falei para vocês. Eu sugiro que vocês façam pelo lado aqui do forro, tá? Tá aqui a costurinha, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, olha só, ficou bem certinha, tá? Se quiserem, já podem, sabe, tirar esse excesso aqui, ó, do zíper, tá? A gente pode tirar. Eu vou aproveitar aqui e dar uma acertadinha, tá? Feito isso aqui, a gente agora, ó, vai colocar o forro, tá? Este forro, então, agora aqui, ó, fundo lateral. Como é que eu faço isso? Eu vou virar e vou colocar o forro, ó, poá com poá, direito com direito, e vou na máquina de novo, aqui onde eu já tinha, ó, costurado, ó. Eu vou lá e vou costurar agora o forro, tá? Mesma coisa que eu fiz para unir o soft, agora eu vou botar o forrinho, tá? Ó, vou prender bem aqui com a presilha, ó, tá bem certinho, tá? E vou costurar, ó, por este lado aqui, ó, que eu já tenho a costurinha para mim me guiar, ó. Posso costurar por aqui, tá? Então, vou lá na máquina e vou mostrar para vocês o resultado que vai ficar agora costurando o forro, tá, gente? E aí, nós vamos passar para o próximo passo das costuras da mochilinha. Então, gente, olha só, costurado, então, o forro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou abrir esse forrinho pra cá, ó, tá? Olha. Deixa eu abrir aqui, vou abrir também aqui, ó, as duas partes. Vocês viram o que que eu fiz, olha, tá, ó, deixei pra cá, ó, o lado onde tá o zíper e pra cá, ó, o outro lado, ó, esses dois, ó, o Microsoft e o forro, tá? Vou virar, ó, pelo lado do Microsoft agora. E bem aqui, ó, eu vou fazer uma costura, ó, para segurar o soft no forro, tá? Então, por um lado, eu joguei essa parte que já tava prontinha, aqui onde tem o zíper, pro outro lado, essas duas que nós acabamos de costurar, ó. Aqui tá o forrinho, poá, lado direito para baixo, soft, lado direito, ó, viradinho para cima. Então, eu vou lá na máquina, como eu disse para vocês, eu vou passar uma costura, ó. Deixa eu mostrar aqui pertinho, ó. Bem aqui assim, ó, tá? Que a gente chama de rebater a costura. Eu vou lá na máquina, vou costurar e já trago para mostrar para vocês e a gente poder passar pro próximo passo. Então, gente, fui lá na máquina, como eu disse para vocês, olha só, dá bem para ver ali, né, que eu rebati a costura
E nisso, ó, é pra unir, ó. Então, aqui, ó, pro forro não ficar se soltando, tá? Feito isso, gente, ó, eu vou pegar, ó, o lado, esse aqui, ó, da parte lateral e vou vir, ó, e vou juntar com o outro lado aqui, ó, tá? Que é o do canal do zíper, ó. Vou juntar, ó, soft com soft. Primeiro só isso aí, ó, tá? E vou também, ó, unir aqui. Vou lá na máquina, vou passar uma costura. Já posso também tirar esse excesso aqui de zíper que ficar, tá? Coloque bem as presilhas, ó, e vou lá na máquina costurar, tá? Eu volto aqui para mostrar como é que ficou essa costura e nós poder passar pro próximo passo. Então, ó, costurar essa lateralzinha aqui. Então, gente, olha só, costurado essa parte, como eu falei pra vocês, já costurei, já recortei, ó, aqui desse lado tá o forro, aqui desse lado tá o soft, tá? Fechou aqui, olha o que ficou sobrando aqui, o meu forro que eu tenho que costurar. Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou virar, ó, pro lado do forro, vou pegar, ó, forro, poá. Olha só, cuida a posição que tá, ó. Ele fica menorzinho mesmo do que essa parte, ó. E eu vou levar lá, ó, lá nessa pontinha aqui, ó. Poá com poá, ó, tá? Forro com forro. E vou costurar essa parte aqui, ó, tá? E aí fica tudo costuradinho já. Depois eu mostro pra vocês o resultado, tá? Então, vamos lá na máquina, vamos fazer essa costura pra gente deixar, então, toda essa parte já pronta, que a gente chama de cremalheira, tá? Essa parte onde tem o canal do zíper fundo, que vai formar a roda, aonde vai ser costurada em toda a volta, primeiramente, numa das partes da mochila, da frente da mochila ou das costas da mochila, tá? Então, eu vou lá costurar e volto aqui pra gente dar continuidade à nossa mochila. Então, gente, olha só, fui lá, costurei, como eu falei pra vocês. Então, agora eu vou desvirar, olha, vou desvirar tudo aqui. Vou colocar, olha como é que vai ficar, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ó, toda uma roda, ó. Olha só como é que ele fica, ó. Tá? Todo aqui, ó, o lado do soft e pelo lado de dentro, ó, todo forrinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer, ó, tá? Ali onde eu acabei de costurar, ó, esse lado já tá rebatido, ó. Eu vou lá na máquina e vou fazer que nem eu tinha feito lá no início, ó. Vou rebater agora uma costurinha aqui para segurar este soft no forro, tá? Depois que eu fizer isso, eu já vou aproveitar, ó, e vou passar uma costura aqui, ó, por dentro, ó, aqui, ó, por dentro. Deixa eu mostrar para vocês, para não ficar solto, ó, o forro do soft, a gente já aproveita e passa uma costurinha nessa lateral, ó, e nesta outra lateralzinha aqui, ó, para não ficar assim, ó, tudo solto, tá? Então, vamos fazer tudo isso aí lá na máquina e volto e vai estar prontinho, ó, tá? Que essa parte aqui é o que contorna a volta da mochila e que une parte da frente com a parte de trás, tá? Eu vou lá fazer essas costuras, vocês façam a costura de vocês aí e eu já volto para mostrar o resultado. Então, gente, olha só, fiz aquela costurinha rebatida que tava faltando, já tá aqui feitinha, olha só, deixa eu mostrar aqui de perto. Costurei, prendi, ó, todo aquele forrinho que tava solto aqui dentro, ó, tá? Essa parte aqui da faixa fundo lateral, tava, lembra que soltinha, ó, eu já prendi o forrinho, ó, tanto de um lado quanto do outro, ó, tá? Então, tá tudo preso aqui dentro, ó, deixa eu desvirar aqui pra vocês verem, olha só. O forrinho tá todo preso, ó, no soft, tá? Então, tá aqui, ó. Tá pronta, então, a cremalheira, tá? Que a gente chama olha só como é que ele fica, ó, tá?
onde tem o canal do zíper e o fundo lateral. Ele fica assim, ó, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das partes, tá? Essa é a parte, vamos considerar ela que vai ser agora a parte da frente, tá? Qualquer uma das duas, tá? Eu tô dizendo esta aqui porque vai depender agora de como eu vou prender toda essa faixa aqui, ó, na volta, tá? Então, ó, eu vou deixar o zíper, a parte do zíper pra parte que fique depois aonde vão prender a parte de trás da mochila, tá? Aonde não tem o zíper, olha o que que eu vou fazer. Deixa eu virar aqui do avesso. Eu vou pegar, ó, e vou centralizar bem aqui, ó, as costurinhas, ó, a união, bem aqui assim, onde tá a união da faixa do zíper com a fundo lateral, ó. Vou posicionar bem aqui, vou pegar uma caneta, um lápis, e vou marcar a metade aqui, ó, do canal do zíper, tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar uma marquinha aqui, outra aqui, que vem ser bem a metade da faixa fundo lateral. Botei uma marquinha em cada uma, tá? Peguei a minha parte aqui da frente também, ó, dobrei, tá? E fui lá e fiz uma marquinha aqui e outra aqui. Isso tudo para quando eu colocar essa faixa, tá? O encaixe dá certinho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho. Olha só aonde eu coloquei a marquinha. Aqui e outra lá onde eu fiz a parte de baixo, uma marquinha, tá? Eu não gosto, gente, de dar aquele piquezinho com a tesoura. Eu gosto mais de marcar assim, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai prender essa faixa, então, aqui em toda a volta, tá? Peguem aí, ó, os prendedorzinhos, esses que eu falo sempre pra vocês que é bom vocês sempre terem bastante, tá? Preparem aí e nós vamos colocar juntas, então, essa faixa. Então, gente, olha só. Antes de eu prender a cremalheira, como eu falei pra vocês, na parte da frente da mochila, aqui, ó, ela vai ter uma alcinha, ó, colocado bem aqui, que é a alcinha de mão, tá? Então, eu peguei, ó, um pedaço de manta R2, que é mais estruturadinha, e vou forrar ela com o tecido, mesmo tecido que eu usei pro forro, o poazinho. Então, ó, vou colocar aqui o meu tecido poá, a parte principal dela, o lado direito virado pra cima. Vou pegar meu pedacinho de manta, ó, e vou colocar em cima, ó, tá? Ela é a mantinha menor um pouco do que o tecido, tá? Porque eu vou precisar fazer os acabamentos aqui nas pontas. Então, eu vou posicionar aqui e lá na máquina eu vou costurar aqui nessa beiradinha, tá? Então, eu vou lá, vou fazer essa costura, vou trazer aqui para mostrar para vocês e mostrar o passo seguinte pra gente poder concluir a nossa alça de mão. Então, gente, olha só, já fiz aquela costura, deixa eu mostrar aqui para vocês enxergarem bem, ó. Costurei nessa beiradinha, colocando a manta em cima do lado direito do tecido poá. Agora, ó, eu vou virar para o outro lado e vou virar mais uma vez, olha só. Olha só como é que ficou. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho, ó. Virei, ó, tá? Então, vou mostrar de novo, ó. Tava aqui a minha manta, eu virei para o outro lado, ó, e virei para cá, ó. Ficou aquela beiradinha ali, ó, tá? Depois de feito isso, ó, deixa eu virar ao contrário. Eu vou pegar esta ponta aqui de tecido e vou dobrar ela, ó, a ponto de que eu consiga virar, ó, e ela encaixar lá em cima, ó. Ficou curto, ó. Eu solto um pouquinho mais o tecido até ele, ó, dar certinho lá, ó, na parte de cima, ó. Vou prender também aqui, ó. Deixa eu mostrar pertinho pra vocês. Olha como é que tava, ó. Tava assim. Eu dobrei aqui essa pontinha, vi que com essa dobrinha que eu tinha feito, alcançava ali em cima, ó, tá?
Se vocês veem que não dá certo, vocês vão soltando o tecido até vocês conseguirem dobrar e ele dá certinho, olha só, na parte de cima, tá? Vou prender aqui com os meus prendedores, olha só, vou prender, porque depois a gente vai costurar. Mas antes de fazer isso, ó, eu preciso fazer esse cantinho aqui, ó, tá? Eu preciso dar o acabamento. Lembra que nas pontas tem que ter o acabamento? Então, eu venho, vou dobrar. Ó, deixa eu botar aqui para eu poder apoiar. Ó, vou fazer a dobrinha da beiradinha, colocar pra dentro. E aí, vocês vão ajeitando bem direitinho, ó, pra que fique bem certinho essa dobrinha, tá? Pra que fique bem feitinho o acabamento aqui dos cantos, tá? Olha só. Deixa eu ajeitar aqui, eu já mostro pra vocês, tá? Vocês vão fazer isso dos dois lados, ó. Vou prender com uma presilha, ó, que me ajuda a fazer com que ele fique, ó, paradinho, ó. Fiz a dobrinha aqui, tá? A mesma coisa vocês vão repetir aqui desse lado. Vão vir, vão dobrar, vão arrumar com calma até ele ficar bem certinho pra gente poder costurar, tá, gente? Então, assim, ó, depois eu arrumo o meu aqui e mostro pra vocês, tá? Depois que eu fizer arrumar os dois ladinhos aqui da alça, eu vou passar uma costura aqui, aqui, toda a volta na beiradinha, tá? Vou arrumar esse meu outro lado aqui, vou levar lá pra máquina, vou costurar e vou trazer aqui, então, pra mostrar pra vocês a alça da mochila pronta e como nós vamos posicionar aqui na faixa pra fixar ela aqui, tá bom, gente? Então, gente, olha só, já posicionei aqui a nossa alcinha de mão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, ó. Eu achei aqui, ó, do centrinho só dessa parte aqui do zíper, tá? Eu achei o meio, ó, fiz uma marcaçãozinha aqui em cima e outra aqui embaixo, ó. Posicionei também, ó, achei a metade da minha alcinha também, ó, e fui lá, ó, e prendi com o alfinete. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês verem, ó, olha só. Tá? Feito isso, eu peguei a minha régua, tá? É bom vocês terem uma régua dessas de pet e medi daqui da costura até aonde eu quero que a alcinha fique presa, ó. E marquei, tá? Marquei, tá? 17 centímetros daqui até aqui, ó. Vou lá, ó, vou pegar o meu alfinete e vou prender aqui, ó. Porque a alça, gente, você sabe, não pode ficar esticada. Ela tem que ter uma sobrinha aqui no meio pra ficar com uma voltinha. Ela não pode ser esticada e costurada, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Peguei da costura, marquei 17 centímetros. Olha ali onde é que tá a marquinha. E vou prender aqui também, tá? Não vou colocar ainda o alfinete aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, depois eu vou desenhar aqui também, eu vou fazer, ó, um quadradinho com um X no meio, tá? Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Então, o que eu vou fazer lá na máquina? Na hora que eu for costurar a alça ali naquela marcação que eu deixei, eu vou costurar, ó, por cima da costura que já existe na alça, vou vir aqui, vou dar a volta por cima da costura, vou vir pro centro, vou costurar aqui o X. Aí, tanto faz eu ir pra lá, quanto eu descer de novo aqui e finalizar aqui. Isso tudo, gente, ó, preso na faixa, tá? Eu vou fazer tudo isso aqui que eu mostrei aqui bem de pertinho pra vocês, fixando, então, a alcinha aqui, ó, tá? Vai ficar com essa costura aqui, um quadradinho em X. A mesma coisa, eu vou desenhar o mesmo quadradinho aqui, ó. Ele tem mais ou menos aqui, ó, da costurinha uns 2 centímetros, tá? Tem 2 centímetros, tá? A mesma coisa aqui, ó. Vou marcar 2 centímetros e vou desenhar também aqui e levar pra máquina pra fixar. Tá, gente? Eu vou fazer isso aí lá na máquina e já volto
para mostrar como é que ficou. Ah, tem outro detalhe, tá? Além de todas essas marcações, ó, já vou até prender o meu aqui, ó, para agora quando eu levar na máquina, ele já tá, ó, firmezinho. Vou desenhar aqui. Outra coisa, essa distância da alça até aqui, ó, o final do soft, antes do zíper aqui, ó, eu deixei 2 centímetros essa distância da alça até aqui o finalzinho do soft, tá? Cuidem bem essas medidas, gente, para ela ficar bem retinha, tá? Eu gosto de colocar depois que ela já tá assim, ó, tá? Vocês até poderiam, se quisesse, antes, colocar antes de fixar essa outra parte. Eu já gosto porque aí fica bem, ó, já tá costurado tudo, pra eu ver bem direitinho a distância que fica aqui. Mas se vocês acharem mais fácil, essa alcinha pode ser colocada antes também, tá? Então, eu vou lá na máquina, vou costurar e vou trazer aqui mostrando o resultado pra vocês. Então, gente, olha só, costuradinha a alça, ó, como eu falei pra vocês, ela tem que ter, ó, este vãozinho aqui, ó, pra colocar a mãozinha, tá? A criança botar a mão, tá? Então, por isso que a gente não pode ficar esticado na hora de costurar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, ó, eu nem tirei as marquinhas da caneta que apaga, ó, pra vocês poderem enxergar direitinho, ó, a costurinha em X que eu fiz, ó. Fiz um quadradinho. Quando vocês vierem com a costura, gente, façam pegar bem aqui fora, ó. Que ele vem aqui fora, dá um retrocessozinho, vem pra cá, ó. Dá um retrocesso, segue até o final, retrocesso, ó. Vem pra cá, retrocesso, volta, ó. E vem fazer o X, ó. Aí vocês podem sair pra esse lado, ó. E fazer o X, tá? Ó. Fiz então aqui, ó, dos dois lados, tá pronto, tá? Depois aqui vocês podem tirar lá com o ferro elétrico, tá? Ou com um secador de cabelo também, porque aqui, ó, apareceu um pouquinho da caneta e às vezes tem que ter um cuidado aqui pra não ter perigo de queimar o soft na hora com o calor do ferro elétrico, tá? Então, tá aqui, ó, colocado a alcinha da mochilinha, tá? E agora o próximo passo é mostrar pra vocês, então, como eu falei, ó, nós vamos colocar, então, agora na parte da frente, vamos colocar da parte, costurar essa cremalheira aqui, ó, na parte, então, da frente da mochilinha. Então, gente, olha, vamos começar agora a costurar, aprender pra gente levar pra máquina, ó. Esta cremalheira vai ficar aqui, ó, presa em toda essa parte. Eu peguei essa parte aqui, tá? Tanto faz, as duas partes que vocês cortaram são iguais. Só a parte do soft, tá, gente? Ó, achei aqui a metade, eu já tinha mostrado em vídeos anteriores aí, né? Ó, a metadezinha marquei, ó, eu gosto de marcar, como eu falei pra vocês, com a caneta, ó, marquei aqui e aqui as metades, tá? Peguei a minha cremalheira, fiz a mesma coisa, ó, achei a metade, ó, deixa eu virar ao contrário aqui, ó. Achei, ó, a metade, ó, dobrei bem aqui na costura, achei a metade onde é a parte do canal do zíper, ó, vim lá, marquei a metadinha aqui, marquei aqui embaixo, ó, a outra metade, ó. Dessa outra parte, que é a parte fundo lateral, a mesma coisa, metade, achei a metade, metade, tá? Aqui eu centralizei, ó, a costura que fica melhor, tá? Então, tá tudo marcadinho. Eu vou pegar essa parte que não é a do zíper, tá? Opa, desculpa, que é a do zíper, mas não o lado onde ele tá, ó. O zíper tá aqui, ó. Eu vou pegar o outro lado sem o zíper, porque eu quero deixar o zíper pra parte de trás da mochila, tá? Vou pegar, ó, deixa eu me organizar aqui, ó. Eu vou pegar aqui onde eu marquei e vou colocar lá na marcaçãozinha na parte de cima da mochila, tá? Aqui, ó. Porque o que que eu quero? Eu quero que esse zíper, ó, depois de costurado, ele fique pra parte de trás, tá? E não aqui na parte da frente da mochila, tá? E eu vou começar, então, ó, por isso que eu falo pra vocês, gente, ó, tem que ter bastante desses prendedores aqui, ó, pra ajudar agora a posicionar toda a cremalheira aqui em volta, olha só, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar, ó, vou ir arrumando, organizando direitinho, ó, toda ela aqui em volta, ó,
tá? Vão devagarinho aí, tá aprendendo. E depois que prender toda a volta, a gente vai costurar, tá? Então, gente, olha só. Vou prendendo. Quando chegar aqui nesse cantinho, ó, vamos colocar um antes aqui, ó, tá? O cantinho é quadradinho, ó. Olha só. Deixa eu arrumar aqui, ó. Ele é quadradinho aqui, ó. Vocês vão acomodar, ó, fazendo a voltinha ali, ó. Tá? Vocês podem colocar um prendedorzinho bem aqui no canto, ó, pra ajudar, ó. Tá? E vamos prender agora o fundo, tá? E essa cremalheira, ela tem que dar certinha, tá, gente? Olha como coincidiu direitinho as marcações, ó. Cheguei aqui, ó, certinho a minha marcação do fundo, ó, com o fundo, ó, tá? E assim vocês vão fazer, então, prendendo toda a volta, tá? Quando chegar aqui no outro canto, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Lembrando, ó, que é soft com soft, tá? Não esqueçam disso, a posição, ó, deixa eu arrumar aqui pra vocês verem, ó. É direito do soft com direito do soft o que eu tô aqui prendendo, tá, gente? Então, ó, chegou no outro cantinho, vocês façam ali, ó, a voltinha e podem botar um prendedorzinho ali, ó, pra ajudar na hora que vocês forem pra máquina costurar, tá? Eu vou ver mais prendedores aqui pra eu colocar, ó, e vou finalizar toda essa voltinha aqui, ó, tá? Ó, vou colocar prendedores até chegar aqui, ó, e vou pra máquina, tá? E ela vai ficar assim, ó, tá? Então, eu vou costurar toda essa volta aonde eu coloquei os prendedores. Eu vou lá na máquina fazer isso aí, vou terminar de colocar meus prendedores e vou trazer pra vocês aqui o resultado. Então, gente, olha só, foi costurado, ó, toda a volta, como eu falei pra vocês. Olha só, tá toda a volta da mochilinha costurada, a cremalheira nela, tá? Olha só como é que ela tá, do avesso ela tá assim, vou desvirar. Olha só, para mostrar para vocês, tá? Antes de continuar, sempre examinem, vê se deu tudo certinho as costuras. Olha só que amor que fica, gente. Fica muito fofinha, olha só. Tá? Toda costuradinha, tá? Olha só. Então, próximo passo, nós vamos voltar ela, olha, para o avesso, tá? Ajeitem bem direitinho aí, ponham no avesso. E agora, tá? Ela é uma mochilinha que ela não é com viés, tá, gente? Ela é com as costuras embutidas, tá? Então, eu vou jogar, ó, toda essa partezinha aqui, ó, do forro, ó. Olha como é que eu vou fazer, ó. Vou jogar aqui, ó, tá? Toda ela pra dentro. Olha só como é que eu fiz. Olha só, aqui tá a parte, ó, do soft, aqui em cima toda a parte que é do, parte interna dela, olha só. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, tá? Como é que eu fiz. Agora, o que que eu vou fazer? Lembra que vocês cortaram dois forros pra parte da... um pra parte da frente e outro pra parte de trás no tecido poá. Lembra? Olha só, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o lado direito do poá e vou colocar com o direito aqui do poá, ó. Então, vou lá, vou posicionar, tá? Vocês podem também, ó, fazer a marcaçãozinha aqui, centro, centro, ó. Posicionar, vou pegar os meus clipes e vou prender também, como eu acabei de fazer para costurar a cremalheira, ó, a mesma coisa, ó. Vou ajeitar, vou colocar em toda a volta da mochilinha, tá? A gente, então, vai prender toda a volta, como vocês viram que eu fiz. E aqui na parte de baixo, ó, deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, na parte de baixo, eu vou deixar uma abertura aqui, ó, mais ou menos de 4 dedos, ó, tá? Depois, se vocês virem que é pouco pra desvirar, ó, aí vocês peguem um abridorzinho de costura e abram um pouquinho mais espaço. Eu deixei mais ou menos 4 dedos aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? A minha costura vai ser aqui, toda a volta, ó, até a marcaçãozinha aqui, sempre dando retrocesso, tá, gente?
E aí eu vou depois, eu vou pra máquina, vou fazer essa costura, vou terminar aqui, ó, de prender bem direitinho em toda a volta. E vou lá fazer essa costura e vou voltar aqui para mostrar para vocês o resultado, pra gente poder passar pro passo seguinte. Então, gente, olha só, já tá todo clipado, ó, deu certinho o nosso forrinho, olha só, aqui embaixo fica a parte, olha, do soft, aqui lembra que a gente colocou poá, o poazinho, direito do poá, com o direito do poá, da parte, toda aquela partezinha que foi jogada pra dentro, então tá tudo aqui. Eu vou lá na máquina, lembra que eu deixei uma aberturinha aqui, deixa eu tirar aqui da marquinha, vou começar aqui, vou dar toda, então, a volta, tá? E vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, olha só, tá? Fui lá na máquina, costurei toda a volta, olha aqui, ó, deixei a abertura bem aqui na parte de baixo, tá? Agora a gente vai desvirar por essa abertura, ver se ficou tudo certinho, tá? Vamos desvirar aqui juntos, olha só. Tá? Então, eu coloquei, então, aqui, ó, o primeiro forrinho, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só, tá? Então, foi colocado o primeiro forro da parte da frente da mochila, tá? Ó, eu examino, ver se tá tudo bem certinho, as costuras, tá? Olha só, tá? Esse é o primeiro forro. Aqui, ó, ficou a aberturinha, tá? Vocês podem fechar a máquina, eu já gosto de fazer o fechamento à mão, tá? Com pontinhos invisíveis, eu gosto mais, acho que fica um acabamento mais bonitinho, tá? Então, essa abertura a gente faz à mão. E agora, deixa eu desvirar aqui, botar pro lado direito, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, a parte da frente da minha mochilinha, tá? Ó, essa é a parte da frente, ó, aqui tá a alcinha. Agora, o próximo passo, gente, vai ser costurar a parte aqui, ó, de trás, tá? Então, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, olha, a parte de trás em soft, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, nós vamos costurar a parte de trás, ela vai ser costurada aqui, ó, tá? Pra depois, ó, vou virar ela de novo, ó, do avesso, pra depois colocar o forro na parte de trás, tá? Só que, antes de fazer isso, tá? Eu vou deixar aqui de lado, nós vamos nos preparar pra colocar as alças da mochila aqui na parte de trás, tá? Então, a parte da frente vai ficar aqui aguardando para quando a parte de trás estiver prontinha aqui com as alças, a gente, então, costurar ela aqui junto, tá, gente? Vou preparar o material todo, então, pra gente colocar essas alças, que são as alças das costas. Então, gente, eu tô aqui, ó, com todo o material pra a gente fazer as alças da parte de trás da mochila, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cortado as duas alças, tá? Maiores, já cortadas no tecido, tá? Tenho cortadas ela, ó, na manta, que eu vou usar pra forrar, estruturar essas alças. E cortadas aqui, ó, nas alcinhas menores também, ó, no tecido e na manta, tá? Gente, eu vou usar este rolo, eu tenho esse rolo aqui, ó, de manta, tá? Que eles são, assim, mantas de faixinha, são umas mantas fininhas, elas não tem cola, tá? Nenhum dos lados, tá? Eu vou usar elas porque eu quero deixar as alças mais fininhas, com uns 2 centímetros, 2,5 no máximo, de largura, porque como é mochilinha para criança, então não colocar umas alças muito grossas, mas se vocês conseguirem alças de sarja, tá, aquelas de algodão e prontas e quiserem usar elas e forrar, ou até mesmo sem forrar, fica a critério de cada uma, tá? Eu vou pegar essa mantinha, eu vou dobrar ela, tá? E vou deixar ela com mais ou menos isso aí do que eu falei pra vocês, uns 2 centímetros, 2,5 no máximo, tá? Vou fechar toda ela aqui, ó, vou costurar lá na máquina, tá? Vou fazer isso lá, vou vir trazer aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem também, vocês podem pegar a manta R1 ou manta R2 e cortar também nessa medida de 2, 2,5,
pela largura que eu coloquei aí nos moldes de vocês, tá? Vocês podem também fazer, tanto nelas quanto nas faixinhas menores, tá? Que eu também vou dobrar ela, olha só, tá? Vou costurar lá na máquina para ela não se abrir e vou voltar aqui para mostrar para vocês como que eu faço para forrar, tá? O forro eu tô usando o mesmo poá que eu tô usando na parte interna da mochila e aí a gente dá prosseguimento então nas alças para a gente poder ter a parte de trás e poder continuar montando a nossa mochila. Então, gente, olha só, vamos começar por aqui, ó. Peguei a mantinha, como eu falei pra vocês, dobrei, deixei ela mais ou menos em torno de 2,5 centímetros e passei uma costurinha lateral, tá? A mesma coisa eu fiz com a alça maior, dobrei ela, deixei mais ou menos com 2,5 centímetros e passei na máquina uma costurinha em toda a lateral, tá? Depois, gente, eu vou mostrar agora como é que a gente vai fazer para forrar e ela ficar assim, ó, forradinha, ó. Deixa eu mostrar para vocês a costura, tá? Costuradinha dos dois lados. Aqui, ó, não precisa acabamento em um dos lados, mas do outro sim, do mesmo jeito que a gente fez na alça de mão, fazendo aquela dobrinha aqui, tá? Por isso, ó, que a manta, ó, ela tem que ser menor do que o do tecido aqui, olha só, mais ou menos, deixa eu puxar aqui para vocês verem, um dedinho, ó, mais ou menos 1 centímetro o tecido maior. Como é que eu vou fazer para forrar? Eu vou ir lá na máquina, vou pegar a minha faixinha, então, de manta, vou posicionar na beirada aqui, ó, da faixinha de tecido, tá? Da de poá, pelo lado direito. Aqui tá o direito pra cima, ó, do poá. Eu vou colocar e vou costurar nessa beiradinha aqui, ó. Cuidando para que esse lado aqui, ó, ele fique bem certinho, ó, na beiradinha, e aqui fique sobrando para fazer a dobrinha de acabamento, tá? Então, o primeiro passo vai ser, então, costurar, fixar essa manta aqui. A mesma coisa, ó, para ficar assim, ó, a tirinha menor, ó, tá? Tá forradinha, tem uma costurinha aqui, tem outra costurinha aqui, tá? A mesma coisa, eu vou pegar o meu tecido poá, vou deixar o lado direito para cima, vou pegar a minha faixinha de manta, ó, e vou colocar na beiradinha do tecido e vou costurar aqui, tá? Então, eu vou lá na máquina, vou costurar, então, esses dois aqui, tá? E vou trazer a primeira parte aqui, como é que tem que fazer, para depois a gente finalizar e deixar igualzinha a essas aqui que já estão prontinhas, tá bom? Então, gente, olha só, eu esse aqui eu já deixei encaminhadinho, tá? E este ainda não, para mostrar para vocês esse menor que fica mais fácil, tá? Então, como eu falei para vocês, eu fui lá na máquina, peguei a minha manta, posicionei no lado direito do tecido poá, coloquei a manta, ó, na beiradinha e costurei, tá? Feito isso, gente, olha só, eu vou virar, ó. Tô virando, então, aqui a minha manta, olha só. E o tecido vai ficar assim, ó, com essa beiradinha. Deixa eu virar aqui, ó, pro meu lado. Olha só, vai ficar assim, ó, tá? Feito isso aqui, gente, tá? Se vocês quiserem, ó, pode botar umas presilhas, ó, que ajuda a ele ficar paradinho no lugar, tá? Ó, feito isso, ó, deixa eu colocar aqui em cima da mesa, ó. Eu vou dobrar, olha, até chegar lá, ó, onde tá as presilhas, tá? Vou tirar a presilha, vou fazer, ó, uma voltinha, deixa eu mostrar pra vocês, uma dobrinha, ó. Olha ali, ó, fiz uma dobrinha pra dar o acabamento e fui lá, ó, e coloquei na beiradinha. Vou botar minha presilha, ó, pra segurar. A mesma coisa aqui, ó. Vou fazer uma leve dobradinha aqui no tecido, tá? Vou também colocar bem certinho ali na beirada, agora eu já mostro pra vocês. E
para depois eu poder levar isso aqui para a máquina e passar uma costura lateral, tá? Olha só, dobrei, tá? Claro que aqui, agora depois na hora que eu for para a máquina, vou arrumar melhor, ó, vou botar presilha aqui, ó. Vou botar mais uma e mais uma. Querem passar ferro? Pode também, fica melhor ainda se vocês forem no ferro elétrico, ele vai assentar ainda mais o tecido e vai facilitar a hora da costura, tá? Feito isso aqui, ó, eu vou passar uma costura deste lado e outra costura deste lado, tá? E a nossa faixinha vai ficar assim, ó, com as duas costurinhas, tá? A mesma coisa, ó, vai ser na faixa maior, tá? Ó, já tá toda cheia de presilha. A diferença é ó, que um lado, ó, não vai ter acabamento, mas do outro, tá? Que eu deixei sobrando, vai ter que fazer o acabamento aqui na pontinha, que é aquela dobrinha que eu tinha mostrado pra vocês na alça de mão, ó. Dobrei aqui, olha só, tá? Dobrei e dobrei de novo aqui, ó, tá? E vocês arrumem bem direitinho esse cantinho, tá? Façam bem a dobrinha aqui. As presilhas, gente, ajuda bastante a segurar o tecido para depois a gente poder costurar e ficar bem certinho, tá? Sempre como eu falo para vocês, tenho bastante dessas presilhas aqui que a gente chama dessas presilhas de patchwork, tá? Ó, fiz o acabamento aqui, então o que que eu vou fazer na máquina? Vou costurar aqui, vou costurar toda essa extensão aqui onde estão as presilhas, tá? Que é o lado aberto. Vou chegar aqui, vou dar retrocesso e vou vir pelo outro lado também aqui, tá? Coloque um pontinho maior, não deixe um pontinho tão miudinho e vou costurar também todo esse lado, tá? Feito isso, tá? As costuras já estão aqui. Eu vou trazer na sequência, então, os metais, tá? Que a gente vai usar para fazer, então, as alças e depois a gente poder colocar lá na parte de trás da mochila. Então, gente, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos precisar, tá, de um regulador, tá, de alça, que aqui é o que vai regular o tamanho da alça, e mais esta argolinha aqui, ó, esse quadradinho aqui, tá, de metal, tá? Este vai ser usado na alça maior, tá? E este aqui, o quadrado, na alça menor, tá? Então, eu vou pegar a minha alça menor, ó, e vou passar por dentro do quadrado, olha só. Assim, ó, tá? Olha só, cruzei ali por dentro. Eu vou lá na máquina agora, vou costurar aqui, passar uma costurinha de segurança, ó, botar uma presilha, tá? Pra ela ficar como ela tá aqui, ó, fechadinha, tá? Porque essa vai ficar aqui na parte de baixo da mochila. Esta aqui, ó, aonde é o regulador que tem esse ferrinho aqui no meio, a gente vai pegar a alça maior, aonde tem o acabamento, onde a gente fez o acabamento. A gente vai vir aqui, ó, deixa eu posicionar assim para vocês verem. Vou cruzar, vou entrar aqui, tá? Com a minha alça, vou cruzar por cima daquele ferrinho, tá? Ó, vou virar aqui, ó, tá? E vai ficar assim, ó. Olha como é que ele vai ficar aqui no meio, ó. Assim, ó. Tá? E aqui, lá na máquina, eu vou costurar aqui, ó. Então, eu vou prender, ó. Vou prender o metalzinho aqui, ó, com uma costura aqui, ó. Vou botar o meu prendedor aqui, ó. Um de cada lado, que aí vocês também conseguem visualizar melhor, tá? Então, esta é a posição, ó, tá? Aqui tá o avesso, aqui tá o direito. Deixa eu arrumar aqui, que fez uma dobrinha, tá? Ó, o lado direito da alça,
o lado avesso, que eu cruzei, então, no ferrinho aquele do regulador, tá? Então, eu vou lá na máquina, agora o próximo passo é uma costura aqui e na alcinha menor uma costura. Vou lá, vou passar essa costura e vou voltar agora, ó, pra montar a parte de trás, as alças da parte de trás da mochila, tá bom? Pra ficar igual como ela tá aqui, ó, tá? Ó. Aqui tá a alcinha menor, olha aqui onde é que tá o metal, o regulador tá aqui, tá? Então, eu já volto para mostrar para vocês as minhas costuras e o que nós vamos fazer no passo seguinte. Então, olha só, gente, já fechei, ó, aqui como eu falei para vocês, passei uma costurinha de segurança, aqui a alça menor. Ó, alça maior também, já costurei, passei aquela costura aqui, ó. Então, tá aqui presinho já, ó, no centro do ferrinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar do avesso, ó, e vou colocar aqui, ó, na minha alça, ó, olha só. Aqui, ó, enfiei na argola da alcinha menor, ó. Coloquei ela ali, ó, tá? Feito isso, gente, ó, eu vim, ó, vou trazer até aqui a outra minha fivela, essa, ó, vou entrar aqui, ó, entrei, cruzei por cima, dali, ó, daquele onde tá o tecido, e entrei aqui, ó, na minha alça. Olha só, cruzei e vou regular, ó, tá? Olha aqui, ó, tá? Vocês puxem e regulem a alça de vocês, tá? Então, gente, ó, deixa eu virar pra cá, tá? As duas alcinhas já estão aqui prontas, tá? O próximo passo agora vai ser aonde eu vou prender aqui, deixa eu colocar pra cá pra frente, ó, onde vocês possam ver como ficou. Eu vou prender elas, então, aqui agora, ó, na parte de trás da mochila, tá? Onde eu tenho ela só no soft, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou marcar o meu centro, ó, a metade aqui embaixo, como eu fiz das outras vezes, ó. Marquei a metadezinha, tá? Então, ó, fiz uma marquinha aqui, outra aqui, tá? Distância, tá? Aonde eu vou colocar essas alças. Deixa eu pegar uma régua menor aqui. Tá? Ó, vou pegar essas minhas réguinhas aqui menor de pet, tá? Dessa marcação pra cá, eu vou marcar 3 centímetros, tá? Deixa eu botar mais aqui pra vocês visualizarem o que eu tô fazendo, tá? Do centro ali da marquinha, ó, pra cá, eu vou colocar 3 centímetros. Então, eu vou fazer uma marcação, ó, 1, 2, 3 e vou fazer uma marquinha, tá? A mesma coisa eu vou fazer pro outro lado, ó. Vou colocar minha régua bem na marquinha aqui do centro e vou marcar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui pra ver se vocês estão enxergando, ó. Não tá torto? Vamos arrumar esse negócio pra não ficar, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá as imagens, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, bem na marquinha e vou marcar, ó, 1, 2, 3. Marquei, ó, tá? Então, do centro, olha só, do centro, aqui, olha, vocês enxergam a marquinha que eu fiz? Deixa eu virar aqui, olha só, tá? Daqui do centro, eu marquei 3 pra cá, 3 pra cá, tá? E eu vou pegar a minha alça, uma das alças, e vou posicionar, tá? Ó, dessa marcaçãozinha aqui, ó, dos 3 centímetros, aqui é o centro, aqui dos 3 centímetros, ó, eu vou colocar a minha alcinha, ó, cuidando pra ficar, ó, o lado direito da fivelinha pra cima, e vou prender aqui com o meu prendedorzinho, porque lá na máquina eu vou passar uma costura de segurança, tá? Vocês podem deixar ela, ó, um pouquinho aqui, ó, pro lado de fora, a alcinha, tá? A mesma coisa eu vou fazer
com a outra alça. Deixa eu virar aqui, que tá meio torto no vídeo, né? Vamos arrumar. Aí, ó. Tá? A mesma coisa eu vou fazer com a outra alça, ó, tá? Ó, cuido para que ela fique a fivelinha virada para cima, ó. Meio tá aqui, a marcação dos 3 centímetros tá aqui, ó. Eu vou lá, posiciono, deixando um pouquinho pro lado de fora a alcinha, tá? Vou também prender, vou colocar um prendedor, olha só, e lá na máquina eu vou costurar aí, tá? Deixa eu levantar aqui para vocês verem o que que eu fiz, olha só. Tá? Agora a parte de cima. A parte de cima, ó, eu vou marcar do centro, eu vou marcar 2 centímetros, deixa eu ver, vou marcar 2,5 centímetros para um lado, 2 centímetros do centro para o outro lado, ó. Tá? E também eu vou pegar e vou... Aqui tá o centro, ó. Deixa eu botar mais aqui, ó. Aqui tá o centro. Eu vou colocar aqui, ó. Tá a marcaçãozinha dos 2,5. Então, dos 2,5 pra minha esquerda aqui, tá? Pra minha esquerda de quem eu tô olhando, tá? Que é o meu esquerdo. Vou lá e vou prender. E também lá na máquina vou costurar ali, tá? Feito isso, ó, a outra alcinha, ó, a mesma coisa. Aqui tá o centro, aqui eu marquei os 2,5, ó, então dos 2,5 pra minha direita, tá? Porque eu que tô olhando daqui é pro meu lado direito, tá? Ó, vou lá e coloco a minha outra alça, tá? Vou lá na máquina e vou costurar. Aqui, vou botar uma costurinha de segurança aqui e o outro aqui embaixo, tá? Pra prender as alcinhas aqui, tá? Por quê? Porque depois a gente vai costurar essa parte naquela que a gente já tem pronta, tá? Que tem a parte da frente com a cremalheira. Então, a gente já passa uma costurinha de segurança pra gente não ter que depois estar se preocupando se ficou tudo ok. Então, gente, olha só, costurado as alças na parte de trás da mochila, como eu falei pra vocês, ó, costuradinho, costurado aqui a parte de baixo, tá? Próximo passo, tá? Nós vamos agora costurar a parte de trás na mochila aqui, ó. Lembra que a gente já tem a parte da frente, tem a parte aqui toda da volta, tá? Então, agora, ó, nós vamos pegar essa parte direita da mochila, a do soft, ó, onde tá as alças, ó, e nós vamos encaixar a marquinha que a gente fez aqui, ó, tá? Entre uma alça e outra da parte de cima, ó, tá? Da marquinha, a gente vai encaixar nesta marquinha que a gente já tem aqui feita na metade da cremalheira. Então, deixa eu explicar melhor pra vocês. Vamos de novo, ó. A parte de trás... Lembra que eu peguei e fiz uma marquinha bem aqui, ó. Ó, aqui o centro, tá? Na parte aqui, ó, que já tá pronta, que aqui tá a parte de dentro, tá? É que ela tá do avesso, gente, olha. Vamos desvirar aqui pra vocês entenderem bem, ó. Forrinho tá aqui, tá? Ó, parte de fora tá aqui, ó. Vou virar do avesso. E a parte de trás vai ser costurada aqui, ó. Lembra da parte de cima onde tá o zíper? Eu fiz uma marquinha lá em cima e fiz uma marquinha aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, aqui na parte fundo lateral. A metade aqui, a outra metade aqui. Agora, eu vou pegar, então, ó, essa parte aqui das alças, ó, e vou colocar pro lado de dentro, ó. Ó, de dentro. Então, eu vou juntar, ó, direito do soft com o direito da outra parte, ó. Bem na marquinha aonde eu coloquei, marquei a metade aqui no zíper, ó. E vou começar a prender, ó, com as minhas presilhas, ó, tá? Então, a mesma coisa que eu já tinha feito a hora que eu fui prender a cremalheira na parte da frente, agora eu vou fazer com a parte de trás, ó, tá? Então, a parte de trás, ó, vou lá, metade, já boto aqui, olha só, tá?
Prendi na parte de cima e na parte de baixo. E aí, agora, eu vou pegar bastante dessas presilhazinhas, ó, e vou começar, ó, a prender aqui, porque eu vou unir a parte de trás, então, com a parte que já tava pronta, ó, da frente, ó, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, onde tá o zíper, eu vou prendendo, ó, toda a volta, ó, e depois eu vou levar pra máquina e vou costurar. Aí, eu já vou ficar com a mochila montada, faltando só o último forro, que é o forro da parte de trás, tá? Que aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra prender, tá? Então, aqui, gente, olha, eu vou prender aqui, ó, toda a volta, tá? Eu vou prender o meu e vou trazer aqui já pra vocês verem ele todo com as presilhas, toda a volta, tá? Eu vou prender e já volto para mostrar para vocês. Então, gente, olha só, já enchi de presilhas. Quanto mais vocês colocarem, melhor ainda para vocês poderem, olha, costurar. Olha, toda a volta, tá? Como eu falei para vocês, essa aqui é a parte de trás, então, as alcinhas ficaram ali para dentro, tá? Da mochila. Olha, eu gosto de costurar pelo lado do tecido, tá, gente? Deixa eu só virar aqui, ó, pra vocês verem, olha, tá? Entenderem bem direitinho o que eu tô fazendo, ó. Lembra? Aqui tá o avesso, então, né? O forro, tá? Ela tá virada do avesso, a frente, ó, a cremalheira, a parte de trás tá aqui, tá? Ó, aqui tá a parte do zíper, aqui na parte de cima, ó, tá? Eu gosto de costurar pelo lado do tecido, porque como eu tô trabalhando aqui com o soft, gente, ele é um material, né, que tem elasticidade bastante. Então, eu pelo menos gosto de ir pelo lado do tecido, do que aqui ele pode, na hora que tá costurando, ele dá aquela esticada, tá? E eu indo pelo lado do tecido, ele dá uma segurada no soft, tá? Então, eu vou lá na máquina, eu vou costurar, então, toda essa volta, e eu venho aqui para mostrar para vocês o resultado. Então, gente, olha só, já costurei, então, toda a volta, olha só, tá? Fiz toda a costura, então, a máquina aqui, tá? Nós vamos desvirar. Ah, antes deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Lembra daquela abertura que a gente tinha deixado no forro quando a gente colocou ele na parte da frente, ó? Eu já fechei ele aqui assim, ó, tá? Tava abertinho aqui. Eu gosto de fechar a mão com ponto invisível, tá, gente? Se quiser fechar a máquina, também pode, tá? Então, só para vocês, só relembrando aqui que eu acho que eu não tinha mostrado para vocês que aquela abertura que tinha sido deixada para desvirar ela, tá? Fechei a mão, tá? E agora, então, essa costurinha. A gente vai abrir aqui o zíper, ó, vamos dar uma olhada como é que ficou, tá? Vocês, antes de passarem para o próximo passo, ó, sempre examinem para ver se ficou tudo ok, a costura, se deu tudo certinho, se não tem nenhuma costura que tenha que refazer, tá? Ó, então, ó, tô olhando, tá tudo certinho as costuras, tá? Vou fechar aqui só para vocês entenderem bem. Ó, ela já tava praticamente pronta, gente, só tá faltando agora um dos forros, ó, que é o forro da parte de trás, tá? Tá faltando só essa aí colocar, ó, mas a princípio tá aqui ela. Olha só, ó, vou virar ela para vocês verem bem, tá? Então, agora eu vou voltar para o avesso de novo, porque eu vou colocar forro nessa parte aqui que eu acabei de fazer, né? Ficou ainda sem o forrinho da parte de trás. Depois de colocar o forro, ela tá praticamente prontinha, tá? Então, agora, gente, ó, eu preciso colocar forro nessa parte aqui que eu acabei de costurar, tá? Como é que eu vou fazer isso aí, ó, tá? Eu vou pegar a mochila, olha só, vou jogar agora o forrinho, todo ele aqui pra dentro, ó, vou ajeitar aqui.
Porque aqui em cima, ó, disso aqui, ó, eu vou ter que colocar este forro aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, tá a parte do soft, aqui tá a parte interna, olha, que eu já tinha um forro, que era o da parte da frente. Então, agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar este forro, ó, o lado direito, poá direito, e vou colocar agora aqui em cima, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó, vou obedecer a marcaçãozinha que tem aqui, da metade do forro, a metade lá, ó. E vou colocar os meus prendedores também, toda aqui a volta. E aqui embaixo, ó, eu também vou ter que deixar, ó, deixa eu empurrar um pouquinho aqui mais pra frente, pra vocês verem bem. Aqui eu vou ter que deixar uma aberturinha aqui, ó, mais ou menos aqui, pra eu poder desvirar a minha mochila. Tá, gente? Vou botar os clipes, tudo aqui na volta e mostro pra vocês como é que ficou antes de eu levar pra máquina pra costurar. Então, gente, olha só, vocês viram como eu coloco bastante, ó, os prendedorzinhos para me ajudar na hora da costura. Aqui embaixo, tá? Eu vou deixar uma abertura agora aqui assim, deixa eu botar um pouquinho mais pra frente. Olha só, uma aberturinha mais ou menos, ó, que deu 5 dedos, que facilita pra desvirar, tá? Então, ó, vou começar aqui, vou dar toda a volta, tá? E vou parar aqui, tá? Eu gosto de ir pelo lado do forro do que pelo lado do soft, como eu falei pra vocês, tá? Mas aí vocês escolhem um lado que vocês sintam que fica mais fácil pra vocês costurar. Vou lá costurar, então, essa parte e volto aqui pra a gente desvirar ela, ver se tá tudo certinho, né? As costuras, tudo certo, tudo ok. Fazer o fechamento também dessa abertura, como eu disse pra vocês, eu gosto de fechar a mão, tá? Com pontinhos invisíveis. E aí, se tudo estiver ok, a nossa mochilinha aí, então, tá prontinha, tá, gente? Então, eu volto aqui pra gente desvirar junto. Então, gente, olha só, já costurei, então, toda a volta. Olha aqui, ó, aqui ficou a abertura, ó, tá? Deixa eu empurrar um pouquinho aqui pra frente pra vocês verem, ó, a aberturinha aqui. Então, eu comecei aqui com retrocesso, olha, fiz toda a volta e parei aqui com retrocesso, tá? Então, agora a gente vai desvirar, a gente vai dar uma olhadinha, ver se tá tudo certo com a mochilinha e aí, depois a gente também vai fechar essa abertura, como eu falei pra vocês, fecha com pontinhos invisíveis, tá? Que eu acho que fica um acabamento bem bom, ó. Então, aqui, ó, tá ela toda do lado avesso, olha. Opa, vamos botar pra cá, pra vocês enxergarem melhor, ó. Toda ela tá do lado avesso, ó. Aqui tá a abertura, que nós vamos fechar a mão. Então, ó, vou olhar bem se tá tudo certo as costuras, se eu não preciso passar de novo, olha, tá tudo certinho as costuras, tá? Agora, eu vou abrir aqui, ó, o zíper, ó, tá? Sempre deixe uma aberturinha pra que a gente consiga abrir ela, tá? Olha, vou abrir, então, aqui a mochila. Aqui, olha, vou trazer ela pelo lado direito. Olha só que amor que fica, gente, a mochila. Tá, ó. Então, aqui tá a mochilinha. Tá, gente? Esse tamanho eu fiz pensando no tamanho da Sofia, tá? A Sofia agora tá com 1 ano e meio, que é a minha neta, vocês sabem. Então, eu fiz um tamanho da Sofia, mas é um tamanho mochila bolsinha, que dá bem, tranquilamente, para uma menina né, até uns 10, 12 anos, tá? Usar, tá? Que ela é uma mochila bolsinha, tá? Pra Sofia fica uma mochila um tamanho bom, tá? Fica uma mochila. Depois passa a ser uma mochila bolsinha conforme a menina vai crescendo, tá? Então, tá aqui a mochilinha, olha só, tá? Ó, a alcinha dela tá aqui, tá toda ela aqui, olha as alcinhas, parte de trás, tá, gente? Parte da frente dela, ó, tá?
esta é uma mochilinha base, tá, gente? A partir daqui, a gente pode personalizar ela. Ela pode ter bolsinho, ela pode ter boneca, ela pode ser personalizada aqui com um ursinho, com cachorrinho, tá? Mas esta é a partir de uma mochila base dessas, vocês podem usar da criatividade, tá? E começar a enfeitar do jeito que vocês gostam, tá? Então, tá aqui a mochilinha, tá? Então, para finalizar, eu vou fechar a mão, tá? Como eu fiz na outra parte do forro, ó. Toda ela dentro, ó, embutida, ó. Vocês viram? Ela não é com viés, ó. Toda ela embutidinha, olha só. Fica um trabalho bem bom, bem lindo, tá? E aqui onde tem a minha abertura agora, então eu vou fechar a mão e a nossa mochilinha tá prontinha, tá, gente? Vocês podem fazer no soft, quem ainda tem Melton faz com Melton, tá? Tecidos peludinho, o de carneirinho também, sabe aquele, o de carneirinho peludinho, vocês podem fazer e ele fica uma graça, tá, gente? Então, tá aqui, ó, a nossa mochilinha base. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula da mochilinha base. Curtam, compartilhem aí esse vídeo com as amigas, ativem os sininhos, que com certeza logo, logo novas aulas virão.